Então é isso, perfeito. Obrigado pela presença de vocês e agradecer também o Diogo por essa parceria, a Amanda, né, que está nos trazendo essa possibilidade de visitar a Serra, acompanhado de algumas pessoas, de um grupo muito seleto, na verdade. E eu quero dizer para vocês que essa não é uma viagem comum, vai ser uma viagem bem diferente de tudo que a gente já fez e acredito que é um investimento bem bacana que todos estão fazendo, né? Mesmo os que não estão indo, vão ter a possibilidade de nos acompanhar. Eu e o Diogo temos conversado bastante de montar um curso online e a gente está meio que ensaiando nesse trabalho aqui, né, como um curso já, né? Mas ele está na fase estrutural, então a gente está num aprendizado e e a arte rupestre traz algumas coisas que nos ensinam muito, né? Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que a gente vive uma época muito favorável a tudo isso, né? Então, nós estamos vivendo uma época que eu digo que é da profecia de Daniel, quando ele fala que quem viver até não, quando acabasse o contínuo sacrifício, haveria 1.290 dias. E quem vivesse até 1.335 dias teria a sorte de estar no final dos tempos. Então, eu acredito que nós já chegamos no final desses tempos e estamos vivendo esses 450 dias, que na verdade são 450 anos. E nós estamos aí na metade desses 450 anos, aí, 2026, talvez seja a metade desses 250, né? Tenha mais 250. Mas só que agora a gente chegou num período que eu acredito que é o ápice. Agora não é descer, mas já entrar dentro desse, como o pessoal fala, desse fluxo, né? Que é onde a gente só vai agora acompanhando. Mas muitas pessoas virão e começarão a, a entender melhor. Um outro pesquisador, que é o George Williamson, ele fala que em lugares de difícil acesso estão guardados conhecimentos sobre a eternidade e que esses lugares seriam visitados e seus conhecimentos acessados quando os entes superiores julgassem a humanidade direta ou indiretamente preparadas para recebê-los. Então, na verdade, a gente eu não, ele chama de morada secreta do leão. E leão significa realmente conhecimento eterno. Então, a gente está entrando nessa jornada, né, com toda essa tecnologia que a gente tem disponível, de hoje estar falando dentro de casa, de estar trabalhando com vários aplicativos, vários softwares, e tudo de uma forma muito fácil e barata praticamente, porque se você fosse pagar para fazer uma imagem, você pagaria uma fortuna, mas quando a gente trabalha no coletivo, ela fica muito mais econômica, muito mais em conta. Então, você acessa um Google Earth, você acessa um Stellarium, você acessa um Runway, você acessa qualquer um programa coletivamente. E quando você está trabalhando coletivamente, cada um paga uma taxinha e isso resolve o problema de todos. Então, isso aqui é o bom dessa época que a gente vive. E hoje a gente vai tentar trabalhar aqui o que eu deixei na aula passada, né? Que foi algumas imagens para a gente analisar, né? Não sei se alguém analisou, se alguém deu uma olhada nessas imagens. Eu gostaria de saber de vocês. Alguém pode se manifestar, mesmo para dizer que não olhou? Oi, boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, Alessandra. Tudo bem com você? Sim, graças a já. As imagens eu não visualizei, mas a constelação de Órion, né, a constelação do Caçador, aqui na América do Sul, ela se faz representada nessas imagens, é uma curiosidade. É uma possibilidade. Vamos trabalhar com essas possibilidades, tá? É uma possibilidade. Gratidão. Boa noite. Boa noite. Renata Pereira, você está atenta?
Eu tô sim, é que eu tô no momento família, nenenzinha aqui gritando, então não vai atrapalhar vocês. Não, isso faz parte. Criança Então, faz bem. é a minha primeira vinda aqui, né, na aula, no tema. Eu vou fazer a viagem. Eu estava ainda assim bem despreparada, continuo estando, então estou aqui para aprender bastante com vocês. Que bom. E a Larissa? Oi, boa noite. Boa noite, Larissa. Imagens, novamente, mas eu vou ficar mais ligada a Tá partir de bem. agora. Então, tá bem. Porque a gente vai, nessa viagem, a gente já quer ir um pouco preparado, né? Não que a gente, como eu falei na aula anterior, que a gente já vai interpretar, que a gente já vai entender. Mas também para a gente já ter um novo olhar, né? Porque quando a gente chega num lugar e vê a arte num primeiro olhar, a sua mente ela não consegue fazer as conexões. E quando a gente vai se preparando, vai olhando de várias formas, vai tendo um novo olhar, então quando a gente olhar para elas, já vai fazer novas conexões. Então a gente vai começar a entender um pouco mais. Então esse vai ser bem bacana. Tá? Então é importante que estejam nessas aulas. Eu não tenho muito tempo, mas eu adoro preparar aula, porque quando eu preparo a aula eu aprendo mais e eu acabo fazendo muitas descobertas. Então, por isso que eu estou até me esforçando bastante para fazer isso, porque o que eu aprendi agora à tarde foi incrível. Enquanto eu preparei, eu acho que das 5 até esse momento, que ainda nem terminei de preparar a apresentação, eu aprendi talvez tanto quanto já passou meus 40 anos, em tão pouco tempo. E é muito incrível o que a gente aprende quando você prepara uma aula para, ah, para trazer, né, uma informação que você já mais ou menos imagina. E você já tem alguma coisa formatada, né? Michele Salvaro, seja bem-vindo também. Você chegou a Não sei se o microfone está aberto. Você chegou a olhar as imagens, Michele, que a gente tinha deixado? Ela está com o microfone fechado. Diogo, eu vou tentar abrir a apresentação aqui. Então, a pergunta é essa, né? A pergunta não, o que a gente vai fazer hoje, que a gente vai estudar, né? O que a arte rupestre nos ensina. Então, a deixa é, vamos brincar de olhar diferente, né? Por que eu coloquei esse título? Porque, imagine, eu acho que a gente poderia imaginar nossa infância, né? Então, a gente brincando na areia da praia e desenhando na areia da praia. E é brincando que a gente começa a já criar um mundo do adulto, né? Porque a gente se espelha nos adultos e aí a gente começa a fazer as nossas brincadeiras de acordo com o que a gente vê, né? Os nossos pais fazerem, os nossos vizinhos, nossos amigos. Então, a gente começa a criar brincadeiras que já nos preparam para um mundo adulto mais para frente, né? E é brincando que a gente já começa a aprender, né, a olhar diferente as coisas, né? Então, por isso que esse curso ele vai ser uma brincadeira de olhar diferente. E o título, na verdade, eu não coloquei aqui. Eu acredito que uma nova disciplina está surgindo. Ninguém nunca sugeriu essa disciplina, ela não existe. E ela é uma coisa que vem da minha cabeça porque vem também das minhas pesquisas. O título desse curso é Arqueo... Arqueogenética, né? Tem arqueoastronomia, arqueo não sei o quê. Esse vai ser arqueogenética, né? Porque a gente vai estar trabalhando com arqueologia e a genética humana, tá? Então, a primeira tela, né, é as possibilidades, né? Então, a gente vai começar a trabalhar com possibilidades. E aí aqui eu vou querer a participação de vocês, de cada um de vocês, né? O que cada um consegue ver nesse painel. Esse vai ser o nosso exercício de hoje. No final eu vou trazer o meu entendimento e usando as ferramentas atuais, o que isso pode nos ajudar.
Então, eu gostaria de que alguém, o Diogo, começar com o Diogo. O que você Tá, vê? Em poucas palavras, sabe? poucas palavras. Não precisa querer explicar tudo, mas assim, o que você vê nesse painel? Bom, eu vejo animais no primeiro plano, né? Animais pequenos, mais destacados em pretos, que acredito que seja a capivara, inclusive, porque, como eu já vi algumas imagens lá da Serra da Capivara, eu imagino que no canto esquerdo uma capivara, mas num fundo branco, acredito que tem mais um animal maior, tipo um tigre, um animal que acredito que um felino que caça essas capivaras. Só que, né, trazendo essa visão que tu trouxe, né, do título da arqueogenética, percebo que na cauda ali desse jaguar, dessa onça branca, tem um filhote saindo e, tipo, uma escadaria, assim, né, que poderia representar também a dupla fita do DNA. Mas, assim, já contextualizando para puxar esse gancho da genética. Perfeito, eu deveria ter Essa- deveria ter chamado você por último. Ô, Diogo, tu que está vendo o pessoal aí, vai chamando pelo nome ali. Tá, beleza. Caiu a apresentação para todo mundo, na verdade, se tu puder colocar de novo, Vai. tá vendo aí? Eu vou chamar a Larissa, então. Se já Tá. quiser ir trazendo alguma percepção enquanto a Jenny vai vendo, ou se não, esperar ele colocar a imagem para tu trazer alguma visão. Eu vi, parece alguns animais ali em fuga, Tá em aparecendo? preto, Ainda não não. sei, enfim, parece uma árvore também, parece uma árvore seca, assim, um tracejado que parece uma árvore e um tracejado bem menorzinho no céu, que parece um pássaro. Foi isso que eu vi. Um animal maior, realmente, eu não faço a menor ideia, assim, imagino que seja, Tá, bom, deixa eu só algum voltar aqui nesse compartilhamento que eu animal tô. selvagem, né? Bom, tá. Eu vou... Perfeito. Então a pergunta era essa: o que você vê dessa imagem aqui, né? Oi, posso falar? Pode. Quem está falando, Alessandra. Ótimo. O predador de quatro patas muito maior do que os outros animaizinhos. E agora, quando deu zoom, eu vi outros seres que têm duas patas ou duas mãos, dois braços mais compridos na parte superior da capivara que está na traseira do animal maior. Esse animal maior, pode ser onça, pode ser jaguar, tem as orelhinhas igual um gato e o rabo de gato que fica em pé, né? Assim, foi o que eu observei. Perfeito. Muito bom. Renata? Oi, eu tô vendo um felino de fundo né, gigantesco em proporção aos outros bichinhos aí pequenininhos. Sei lá, parece que ele foi atacado por um formigueiro, alguma coisa assim. Parece que ele está correndo, né? Mas É, a pata sei dele lá. atrás está bem simbólica também, né? Como está a pata dele ali atrás. Mas vamos embora. Então, muito bom. Já acho que isso é que é interessante, cada um ter a sua percepção, né? A Alessandra já falou, Alessandra? Já Volta lá. Alessandra já. Já. inclusive vi um quadrado, uma figura aí central que está Ah, essa figura, ela é super isso. tá? O Caio? Boa noite, professor. Boa noite, Caio, tudo bem? Tudo bem? Então, a minha leitura, eu consigo ver ali a fauna daquele lugar, os animais que existiam naquele momento. E eu vejo outros atrás desse, não sei se é um rabo,
esse felino, mas parece que tem desenhado uma pessoa com machado, ou eles pegando esse animal. É bem interessante o que também tem nesse quadrado, né? Uhum. Não consigo decifrar que eles desenharam nesse quadrado, mas parece um ser com mãos Ótimo. aqui. Eu acho bem interessante. Acho mais ou menos isso. Michele? Michele, está ouvindo? O telefone da Michele, o microfone dela tá fechado. Bom, então passa a próxima figura, Diogo. Bom, essa cena, ela é bem interessante, a gente vai trabalhar com ela no final, tá? Mas pode passar a próxima cena, Diogo. Não, vamos analisar ela, porque eu acho que ela vai ser analisada no final, mas aqui ela está bem interessante também. Agora, rapidamente também, né? Se só dando uma olhada por cima, o que vocês conseguem ver nessa cena aqui? Pode começar com a Larissa? Não sei, parece alguns animais como se fossem cervos, não sei, cervídeos, uma uma árvore branca e no centro tem algumas bolinhas brancas assim com pernas, né? Pode ser pessoas, representação de pessoas, não sei. Ótimo. Alessandra? Esta sequência, este conjunto vou chamar de tracinhos, vou falar aqui só É. tracinhos, que está na parte inferior, é uma sequência, né? Uma história, está contando assim como conta as paredes do Egito, conta histórias, aí também está contando a história da cena do momento. Ótimo. E sim, eu vejo, o que mais chamou a atenção é essa sequência, esse conjunto claro, né, das outras figuras também. Observa bem a palavra que você está usando, sequência, tá? A Renata? Eu também vejo isso, uma repetição de padrões, né? Mas é engraçado, parece que a representação do humano, se assim, eles estão meio servos. Certo. Olha a palavra que você usou, padrões. Michele? É. Michele? Eu acho que a Michelle deve estar sem microfone, professor, Tá. mas ela comentou que na primeira imagem ela falou, né, nós estamos observando, então acredito que o Evandro esteja com ela também. Certo. Um grande felino branco com alguns animais ao fundo, e no felino existe um tipo de portal e duas escadas. Ótimo. Primeira imagem, né? Caio? Opa. Então, eu vejo ali, já que ela falou sobre sequência, parece que desenhou eles, talvez seja o que se alimentava ali, frente aos animais, né? Parece-me que mais aqui na frente parece uma escama, como se fosse a escama de um peixe. Quando você come, você tira, fica aquela parte das espinhas, né? Uhum. E aqui mais abaixo aqui tem desenhinhos. Eu acho que é aquele povo ao qual estava morando aí, morando nesse lugar, né? Mas é muito interessante. Parece pessoas ali, ou talvez seja uma árvore, ou talvez isso aqui seja um lagarto, talvez um animal ali dessa área. É bem Então, tá interessante. ótimo. Perfeito. Vamos passar para a próxima tela. Então, a Michelle e o Evandro falaram que nessa imagem eles podem ver uma espécie de contagem. De contagem, tá. Então, eu vou anotar aqui algumas palavras que foram usadas.
sequência, padrão, padrão, contagem, contagem. Alguém lembra de mais alguma palavra? Sequência, padrão, contagem. O Caio falou escama, mas vamos botar aqui escama. Achei interessante a palavra portal. Ah, portal. Ótimo. Essa palavra é muito importante. Ótimo. Passamos para a próxima. próxima. E aqui? Aqui tem uma figura que é muito citada nessas pinturas e é muito vista lá, né? O Diogo não falou do outro, mas pode começar agora também, Diogo. Falando desse, será É. que eu vou dar spoiler? Não, mas pode dar. Tá. Tá. Não, na primeira imagem eu vejo a mamãe ali, capivarinha, talvez, né? Um animal, um mamífero, provavelmente, com 2 filhotes. E nessa outra imagem do meio, eu reconheço que são uma mulher e um homem, né? Por ela ser menor e ele maior, se beijando, né? Que é uma imagem bem famosa da Serra da Capivara, que acho que é o primeiro beijo registrado em gravura rupestre. Então, talvez essa relação mesmo, né? De pares para gerar descendentes. Ótimo, perfeito. A Larissa? Uma paca fêmea, 2 filhotinhos, e a outra imagem é o que o Diogo falou, basicamente, né? Uhum. Dois seres humanos encostados um no outro, se beijando. Ótimo. Ali também tem uma pedra furada, né? Eu acho que a gente vai ter o privilégio de ver ali a Lua no limite máximo dela ao sul, no dia 3 ou 4 de junho, e ela vai estar na posição do Sol no solstício de verão. Se aquela janela está alinhada para o solstício de verão, nós vamos ver a Lua ali. Tá? Senão a gente também vai estar tendo a oportunidade de ver o Sol no solstício de inverno. Então a gente vai ter 2 momentos arqueoastronômicos nesse lugar aí. Tá? Legal. A Michele e o Evandro estão falando que nestas imagens podemos observar uma capivara com filhotes, um possível casal humano e um grande portal. Ótimo, perfeito. Pode passar. Próxima sequência aqui. Isso, olha, essa sequência. O que cada um vê agora? Pode começar, Diogo. Eu vejo, parece uma festa, assim, como assim um ritual ali da própria caça também, né? Porque eu vejo que o bonequinho aqui onde eu tô com o mouse, ele tá com uma ferramenta e aqui embaixo, no meio entre eles está um outro boneco em queda e outro talvez em fuga, mas eles com as mãos levantadas, né? Com instrumentos. Aqui um tipo de uma bolsa, de uma mochila, uma mala, tipo, um formato de cadeado. Ah, opa, a palavra aí. Hã? Cadeado. Cadeado. E, e na segunda imagem eu vejo também esse formato ali que acho que o Caio comentou, da espinha de peixe, né? De um ramo, um galho, uma bifurcação aqui. E eles também tentando se mostrarem maior do que o animal, né? Acho que é importante frisar isso, que eles estão também com os pés abertos e as mãos levantadas diante de um animal que parece um cervídeo também, mas eles tentando se mostrar maiores. Isso que eu vejo. Perfeito. Larissa? Parece mesmo uma celebração, né? Com alguns homens, até com uns adornos na cabeça,
e ferramentas, um animalzinho embaixo, pensei em cachorro, uma bolsa ali em forma de cadeado, e no outra imagem, dois guerreiros com roupa especial, né? E um animalzinho, um cervo. Ótimo, perfeito. O Alessandra? A primeira figura, eu vejo simetria, né? Planos diferentes. Eles estão percebo numa comemoração ou num festejo, sim. Os dois que estão na parte inferior são iguais, não tem diferença na cabeça, no carro, no que seja. E nos que estão na parte superior da imagem, entre os dois cadeados, vejo dois cadeados iguais e um traço. Esses dois, sim, como a Larissa mencionou, têm um candelabro diferenciado na cabeça e estão com uma caça entre eles, né? Então, estão suponho, claro, em um festejo com uma comemoração né? E na segunda, essa progressão, né? O que está mais próximo do animal, ele está sem nada nas mãos. O segundo já tem, né, a espinha de peixe, o que seja. E o primeiro tem essa armadura, né, que também estão de braços abertos. Então, sem receio, seja o que vier. Ótimo. Vou falar pela Michelle aqui, o Evandro. Tá. Nas duas imagens, os personagens parecem estar em movimento. Também observamos o cadeado ou uma mala, uma espécie de cocar e um outro objeto em forma de espinha de peixe. E a roupa cerimonial parece representar uma informação importante. Opa, aí ó, não, uma palavra boa. Uma roupa cerimonial, né? Não, é informação. A informação importante. Ok, passa o próximo. Ou o Caio não falou. Então, esse primeiro aqui, desenho, me parece um desenho. Na verdade, todo indígena ele faz um desenho, uma pintura no corpo, né? Então, me parece uma pintura no corpo de uma pessoa fazendo a celebração, talvez ali desse, desse cervo, talvez que eles caçaram, né? O meu entendimento é esse. Eu acho bem interessante, porque essa pintura aqui na roupa, ela parece uma letra também. Tá Só que eu certo, não- perfeito. Bom, tu falou uma palavra ali, letra. Ok. Próximo jogo. Aqui não é a arte que a gente vai analisar a forma da pedra agora. Eu quero que cada um me diga o que esses buracos, essa forma está representando. Não é a gravura agora em si, mas a forma desse primeiro. E no segundo, também eu quero que vocês analisem aí sim a gravura, tá? Porque tem a parte de cima e daí o desenho dela embaixo, como foi tirado. Então, dê uma olhada nessa forma. Diogo, pode começar por ti. Bom, eu imagino que deva ser uma rocha sedimentar, assim, porque Não, isso é a rocha sedimentar. sedimentar. E Uhum. aí o buraco provavelmente foi cavado, né? Talvez ali realmente até como uma forma de proteção ali do desenho, da imagem, e mas não tem um formato, digamos, como a gente está acostumado de oficina lítica, que, digamos, não foi para ferramentas. Eu vejo que pode ter sido algo mais lascado com uma outra finalidade, né? Certo, perfeito. E na segunda imagem
percebe-se diferentes padrões de cores, então isso destaca também a pintura, Certo. E movimentos, né? movimento, Certo. Larissa? Eu não tenho muito palpite sobre esses aqui. Eu só achei interessante essa figura menor, assim, que são vários tipos de movimento, né? Uhum. Pessoas deitadas, caindo, em pé, de braço levantado, mas, enfim, acho que é isso. Eu acho também que parece que está protegendo a pintura, a primeira, né? Parece que está protegendo a pintura de alguma forma, né? Essa escavação. Sim. Então tá, vamos pro próximo. Quem vai falar agora? Deixa eu pegar aqui. Quem? A Michele? Ou a Renata? A Renata lá, Renata, não sei se você já falou. Não falei ainda. Então Olha, tá. é, eu sinceramente não tô vendo. É, não sei, eu não tô vendo diferença aí na pedra, tá? Pedra, não consigo ver. Tem um côncavo diferente, mas. Então tá, a gente tem que olhar bastante essa questão da paisagem, tá? Porque eles aproveitaram talvez o buraco natural ali, mas ele foi feito um aproveitamento porque eu não vou falar da interpretação minha agora, mas vou depois no outro momento, porque ele traz um outro aspecto que não é só o natural ali, e também não é só a proteção da gravura. Tá? Depois a gente vai tratar disso. Então, assim, existe algo que a pedra foi aproveitada, pode ter sido até lascada, porque ela tem ali um processo, parece, de lascamento, para criar essa cavidade. E essa cavidade, ela está... Eu não vou dar deixa ainda, depois a gente vai falar, tá? Pois eu vou repassar uma por uma depois do final e eu vou dar a minha interpretação para que vocês possam ou não ver de uma maneira diferente. A Alessandra, quer falar alguma coisa? Sim, professor. Algumas imagens atrás, queria só acrescentar que as capivaras andam em grupo. E, né, Sim. aqui se vê que uma contagem, uma sequência de seres, de figuras. E, no entanto, a figura que passou no slide da Pedra Furada e tem o beijo, o casal, Uhum, justamente nessa figura e dessa pedra que foi lascada ou que caiu uhum. e que e a cena parece que não tem continuidade. São cenas diferentes, se aqui É, vejo eu. E na segunda imagem, me lembrou muito esse movimento de stop motion, sabe? Quando você faz desenho em quadrinhos, assim, artes, assim, que você faz em sequência, né? Você desenha a mesma figura em movimento. perfeito. Vamos para o próximo, né? Depois o Caio vai deixar para a próxima, senão a gente vai se alongar muito agora, tá, Caio? Vamos passar para a próxima figura. Aqui a gente tem novamente uma cavidade na pedra e novamente uma cena com bastante movimentos, bastante animais, bastante informações aqui. Eu não sei se vocês querem analisar ela ou se querem passar para a próxima. Eu acredito que se alguém tiver alguma ideia e quiser falar, daí a gente deixa o microfone aberto uns minutos, e não que todo mundo que fale, né, mas se alguém percebi isso, daí a gente passa para a próxima. Ótimo. É porque o começo era mais importante, cada um mostrar a sua percepção. Agora já, para a gente não se ater muito, não ficar muito tempo, a gente vai Não. ter que deixar. Pode passar o próximo, então.
Aqui vem o processo agora, tá? Então, aqui vem a minha interpretação. E aí, em 86, quando eu comecei a fazer observação da arte rupestre, pensei, eu vou voltar a estudar e vou interpretar isso, tem que ter que ler todos os livros do mundo. Naquela época, não existia nenhuma tecnologia, e naquela época estava saindo um projeto, exatamente junto com minha pesquisa, em Alamo estava fazendo sequenciamento do genoma humano. Então, lá eles estavam ganhando milhões de dólares para fazer sequenciamento, que eles até 2000 eles iriam fazer o sequenciamento de todo o genoma humano. Eles acabaram até antes disso, mas o resultado não foi o que eles esperavam. Eles acreditavam que tivesse bilhões de informações e, na verdade, tinha poucas informações do que eles imaginavam, né? E aqui eu usei um programa para me dar uma interpretação, né? Eu fiz um prompt, eu botei o desenho e escrevi algumas palavras, né? E essas palavras foram, me transforma isso numa cena de reprodução, né? E aí o que ele trouxe ali? Dá um zoom nesse maior, nesse outro aqui que está do lado, Diogo. Esse aqui, o primeiro, essa é a cena, no segundo, a possibilidade. Então aqui a gente vai trabalhar com possibilidades, tá? Dá um zoom maior nele aí, tenta conseguir dar um zoom. Isso. Então, aqui a ferramenta atual, ela já traz essas possibilidades, porque eu coloquei, faça uma cena de reprodução. Algumas palavras aqui foram interessantes, tá? A primeira, sequência. Então, a gente vê que existe uma sequência. E onde que são guardadas as informações, né? No nosso cromossomo existe sequenciamento, né? Então, existe E se você olhar aqui para baixo, em cima, ele pegou os homenzinhos que estavam atrás e ele transformou em cromossomos. Está vendo ali? E os centríolos a célula se dividindo. O branco ali, ele também colocou uma célula dente, colocou outra ali, os bracinhos. Então, como se fosse as próprias células se multiplicando. Os de trás aqui também. Então, aqui ele trouxe bem essa informação. A mitocôndria, que está bem aqui embaixo também, não sei se tu consegue, eu estou passando o cursor, mas eu acho que não pega embaixo da capivara, Diogo. Tem a mitocôndria, está bem ali, por quê? Nós temos o masculino e o feminino. O homem, não, a mitocôndria está mais para o lado um pouquinho. Aí é a mitocôndria, tá? Está lá no outro lado, embaixo da capivara também, em cima. Então, na verdade, a gente está tendo Você pode dizer assim, mas como é que eles iam saber disso na pré-história, né? Essa é a grande questão. Eles tinham microscópio? Não tinham microscópio, né? Talvez não tinham, ou talvez tivesse, mas a informação, ela é muito mais à frente, talvez, do que aquele momento lá, né? Ou talvez quem estivesse escrevendo estivesse trazendo essa informação um pouco para nós, não só para eles, né? Então, porque nos nossos dias nós temos a tecnologia para fazer essas observações. Passa o próximo slide, Diogo. Isso. Aqui é o mesmo programa fazendo um novo tipo de interpretação, tá? Então, trazendo a mesma, só que ele já trazendo de outra forma, né? O desenho, como ele vai se procedendo. E vocês observem que tem duas cores, o branco e o vermelho. Então, nós temos o masculino e o feminino, na verdade, né? E aí tem um terceiro, em cima da capivara tem uma formação de um terceiro. E observe que vocês falaram a palavra portal, né? Então, o portal de entrada para a vida na Terra é o útero, não tem outro lugar, né? Então, o útero... E onde é que estão esses portais? Estão na região do útero, né? O que o Diogo viu lá naquela primeira? Viu uma onça, talvez, parindo, né? E viu a fita do DNA atrás. Então, esse tipo de olhar é que a gente tem que estar atento, porque se a gente pensar que aqueles povos estavam só desenhando cenas do cotidiano dele,
a gente vai achar que eles não conheciam nada e que nós somos os superiores, né? Que hoje nós somos o dono da verdade e o dono do conhecimento. Quando, na verdade, a gente pode fazer o processo inverso. A gente não sabe nada hoje. A gente está apenas aprendendo. As ferramentas que a gente tem, elas estão nos disponibilizando algumas informações que estão trazendo. Até 1950, ninguém sabia onde estava escondido o cromossomo, né? Ah, como é que esse povo ia saber? Aí ontem eu estava conversando com o Diogo. Existem possibilidades que às vezes não requer nem equipamentos, né? Então, se a gente pegar os médiums que fazem cura, eles curam várias pessoas, eles tiram um tumor, como Jesus curou cego, como tem vários no Brasil aqui que fizeram e ainda fazem grandes milagres, e eles não têm nenhuma tecnologia. E como é que eles têm acesso a essa informação? Como é que eles conseguem entrar dentro de uma célula, né? Então, a nossa mente, ela pode ser tão grande quanto o universo, mas ela pode ser tão pequena quanto o núcleo de uma célula. Ela pode se hospedar em qualquer lugar. Pode passar a próxima tela, Gil. Nossa, repete isso, que isso é lindo. O que da mente? Sim, sim. É o micro e o macro, não? Sim, Fractais. sim, sim, porque a nossa mente ela não tem limite, não tem espaço para ela. Então, ela pode ser o universo inteiro que você olha, é a sua mente, mas se você olhar para dentro de você, ela é também o seu cromossomo. Ela está dentro do seu cromossomo, ela está dentro do menor, ela está dentro de uma letra do cromossomo, né? Então, assim, é incrível se você analisar as possibilidades. Por isso que aqui a gente está falando de possibilidade. A gente não está interpretando, não está dizendo que é isso. Eu não estou dizendo que é isso. Eu estou colocando algumas possibilidades. Por quê? Para que vocês também possam ver essas possibilidades. Para que a gente não chegue num lugar cru e dizer assim, opa, não, aquilo é o que eles falaram, é o que a gente vê, e às vezes não é o que a gente vê, né? Pode ser coisas muito mais avançadas, né? Então, é a questão. Como é que tiveram acesso a essa tecnologia? Talvez isso não importe muito, né? Eu sempre falo da questão da pessoa que está dirigindo. Ela recebe, alguém vem na frente e dá um sinal de luz. Você não vai voltar para saber o que a pessoa, quem foi que te deu o sinal de luz. Você vai ficar preocupado com o que está acontecendo na frente. Então, para mim, no meu modo de ver, isso são sinais de luz, elas são informações futuras, né? Então, elas estão trazendo o que algumas pessoas falaram ali, uma contagem, elas estão trazendo um padrão. Então, se vocês observarem, existe um padrão. Em cada um desses desenhos, eles não são aleatórios, né? Eles têm todo um padrão de informação. Então, cada desenho desse, você vai ter um desenho, o que você tem? No útero, você tem uma mancha vermelha, né? Ali na região da barriga, uma mancha vermelha, representando o útero. É, nas cabeças, você tem os filamentos, né? Então, as pessoas não têm 500 braços, não têm 20 braços, né? A gente não está falando lá daqueles deuses do Egito. Então, você tem vários filamentos, e isso quem tem são os cromossomos, né? Então, eles são cheios de filamentos, os centríolos, eles puxam, então são os filamentos, né? A gente vai ver que o vermelho parece estar representando óvulos e o branco parece estar representando espermatozoide. Então você vai vendo vai começando a perceber coisas diferentes. Pode passar, jogo. Da apresentação que tu mandou primeiro, tinha essas 10 imagens. Aí depois. Tá, então agora eu mandei no seu WhatsApp o meu arquivo que eu tinha, que eu não consegui colocar todas, né? Eu estava meio na correria, analisando e fazendo um Tá. monte de... Então, abre a sua imagem lá. Eu acho que o vídeo só. Abre só o vídeo e passa ele, tenta passar ele pausando. Vai pausando ele, tá? Tá, deixa. Tá. Pode passar o vídeo, ele tá já no meio. Já tá no meio. Deixa eu voltar do início. Deixa Isso. eu só ocultar isso aqui. Aí pode só me falar quando for para pausar. Não, deixa ele passar a primeira imagem, deixa ele passar direto. Tá. Bom, foi muito rápido, ninguém conseguiu perceber nada, né? Então, olha isso.
muito rápido, né? Quase não se percebe nada. Mas tá bom, Diogo, agora vamos pausar ele. E pausando ele. Tá. Pode passar aí, dá uma parada. Observem ali que este foi, eu usei um programa que por isso que eu falei, eu aprendo todos os dias, né? Porque quando a gente está nessa busca, a gente tem que estar. O que que a arte rupestre está ensinando? Ela está ensinando só o que eu estou vendo lá, ou está ensinando eu a usar ferramentas para observar? Ela está ensinando a cena lá em si, ou está ensinando como eu vou usar as tecnologias para acessar a informação? Então, hoje em dia, né, por isso que eu falei, a gente está num momento muito interessante da nossa vida, porque a gente tem muitas ferramentas. Mas nós temos interesse em usar essa ferramenta, nós temos propósito para usar essa ferramenta. Nós sabemos como usar essas ferramentas. Se a gente não tem um propósito, se a gente não sabe para que usar as ferramentas, a gente não vai pegar a ferramenta, né? Então, a arte rupestre, muito mais do que aquela informação do passado, ela também é um ensinamento para o futuro. Ela está me ensinando a usar muitas ferramentas. Hoje eu consigo operar drone, eu consigo operar vários tipos de tecnologias, como o Stellarium, como o Google, medir a Terra inteira, eu consigo fazer alinhamentos em vários lugares. E agora, por esses dias, eu estou começando a trabalhar com esse programa, que é o Runway, que ele faz vídeos ou ele melhora as fotografias. Foi eu peguei a mesma imagem e eu pedi para ele analisar, e ele fez algumas análises. Inclusive, eu fiz aqui de Florianópolis, num outro momento eu vou mostrar para vocês, e por enquanto eu vou manter ela ainda porque eu tenho que fazer uma apresentação. Mas cada momento desse, cada ferramenta dessa, elas são necessárias para o nosso desenvolvimento, né? Tanto mental quanto profissional. Então, onde a gente estiver, a gente vai precisar dessas ferramentas. Só que tem que estar alinhado com o nosso propósito. Se eu não estou na busca de nada, não adianta também usar a ferramenta, buscar nenhuma ferramenta. Agora, se eu estou buscando alguma coisa, alguma informação, se eu tenho um propósito, é interessante que a gente, através dessa busca, a gente vai também descobrindo ferramentas. Pode passar, Diogo. Um pouquinho só. Aí. Então, vocês observem que aqui, novamente, a ferramenta está trazendo essa junção do branco com vermelho, do óvulo com o espermatozoide. Dá mais uma... E aqui ela já traz uma carinha, né? Numa das figuras, a gente viu vários seres em vários movimentos, né? Vocês imaginam o feto dentro do útero? Quantos movimentos a gente faz durante os 9 meses? Ou depois dos 2 meses, 3 meses que a gente já tem a forma humana? Então, na minha perspectiva, e aí a minha, né? É por isso que eu estou dizendo, não é uma... Não quero que vocês pensem que já está traduzido, que é isso. Não, isso é um movimento que a gente está fazendo e eu estou dando a possibilidade da minha visão para que vocês também possam ver de outras formas, não só naquele olhar, de olhar uma cena como se estivesse acontecendo e eles estivessem reproduzindo aquela cena lá naquele momento. Eles podem estar reproduzindo uma cena muito mais forte que aquilo. Pode dar mais um toquezinho. Mais um pouquinho. Aí. Aqui a gente tem, né, uma divisão de célula, né, e a gente tem novamente os óvulos ali, né? Então, veja como o desenho... aqui tem uma coisa interessante. Vocês viram que eu perguntei para aquela cova lá, né? Vocês não veem na cova um pouco esse desenho aqui, onde está as duas carinhas, um pouco com aquela cova? E as carinhas não parece que estão dentro daquela cova? Para mim, aquela cova, ela está representando um pouco do útero. Mas eu não tinha visto essas carinhas aqui. Por quê? Aqui você está dentro de uma célula, você está dentro de uma cova, de uma metade de uma célula.
E o que tinha lá dentro daquela cova lá? Uma capivara e no útero da capivara, outra capivara. Então você tinha um útero, na verdade, né? Então estava sendo aproveitado o próprio relevo, a própria textura, a própria configuração para trazer informação. Não era só a gravura que está ali. Todo o contexto, todo o painel é a informação. Se você olhar somente para a gravura, você não está vendo nada. Agora, se você olhar o contexto inteiro, o que está acontecendo, aí sim, você começa a entender qual é a informação que está dando, está tendo. Pode dar mais um toquezinho, Diogo. Só uma contribuição, né? É como se não é simplesmente só um painel em branco ali que eles escolheram para pintar, que até o local que eles escolheram pintar aquela imagem que tem um sentido para estar naquele local. É isso, né? É exatamente isso. Exatamente isso. Alguém quer falar alguma coisa? A Larissa? A Michelle comentou aqui, Hum. deixa eu ler aqui nos comentários. Excelente a sua iniciativa de utilizar uma tecnologia atual para compreender uma informação de uma tecnologia ancestral. Obrigado, mas é por aí, por isso que É. é isso que eu quero trazer para vocês, porque assim, a gente está vivendo num momento muito especial da nossa vida, como eu falei, Daniel, ele tinha falado, né, que a gente teria a sorte de estar no final dos tempos, porque a gente teria acesso à tecnologia para ter acesso ao conhecimento eterno, que estão guardados em lugares de difícil acesso. Né? E a Michelle e o Evandro já tinham comentado há 20 minutos atrás, mas eu não tinha visto. Uhum. Esta cavidade na rocha poderia representar o formato de um órgão interno, talvez um órgão relativo à reprodução, e a segunda imagem, uma evolução da vida. Então eles já tinham comentado. Ótimo. Então vai lá, Diogo, dá mais um toquezinho. Mais um pouquinho? Mais um pouquinho, vamos ver onde vai. Acabou. Acabou. Então é isso, gente. E agora, alguém quer fazer algum comentário antes da gente voltar lá na tela inicial? Alessandra, quer fazer algum comentário, Alessandra? Ah, professor, prefiro observar. Renata? Eu também, mas eu só estou aqui pensando, né, que sabedoria esses povos já tinham para poder tentar se comunicar com a gente dessa forma, né, poder passar todo, enfim, a maneira deles como se inicia a vida. Eu acho que é isso que eles estavam ali passando, né, como se inicia a vida Exato. aqui na Terra. Então, você falou uma coisa interessante, né? Como passar essa informação do passado. A gente tem, está impresso nos nossos cromossomos toda essa informação, né? E a gente tem elas e elas só são reproduzidas, essa informação, quando a gente une um óvulo com espermatozoide. Então, a gente consegue reproduzir novamente essa informação. Né? Então, aquilo que você falou, que sabedoria eles tinham para se comunicar com a gente agora, nesse momento. Então, eles estão se comunicando com a gente, eles estão diretamente, é como se eles estivessem olhando para uma televisão e vendo a cena passando. Só que cada um vai entender, vai ver a cena do seu jeito. Né? Então, você pode estar vendo uma cena de guerra, mas você pode estar se sentindo feliz dentro dessa cena de guerra. Ou você pode estar vendo outros contextos dentro dessa cena de guerra. Ou você pode estar vendo uma cena de festa e estar vendo outros contextos dentro dessa cena de festa. Porque não é porque está numa festa que está todo mundo bem. E não é porque está numa guerra que está todo mundo mal. É o contexto de cada pessoa, é a informação que está ali que você está vendo. Então, cada um vê de um prisma, cada um vai ver alguma coisa um pouco diferente. A Larissa quer falar alguma coisa, Larissa? Professor, eu vou arriscar falar aqui, né?
O senhor tinha falado do projeto do genoma humano, né? Achei interessante você citado que não acharam muitas informações, né, nesses genomas, mas será que... Mas deve ter muito mais informações que eles não conseguiram captar, né, naquela ocasião, né? Eu estou curiosa para saber o que seria. Exatamente. Até hoje eles estão na busca ainda, né? Porque assim, eles imaginavam que iriam encontrar 100 bilhões de conexões, como se chama? De genes. E, na verdade, encontraram só 25, 26 mil. Né? Então, assim, é muito pouco a informação do que eles precisavam. Mas, para você ter uma ideia, o nosso cromossomo, ele tem mais ou menos, se juntar todos eles, vai dar mais ou menos 18 metros de comprimento. Né? Se você pegar a energia, botar cada letrinha do lado de uma da outra, dá 18 metros. Se você pegar as letrinhas e juntar e formar um livro, você tem, num cromossomo, 4.000 livros de 500 páginas. Se você pegar os 46 cromossomos, você tem 180 mil livros. Só que na hora da fecundação, você precisa só de 384 palavras. Não, 384 letras. Você precisa só de 64 palavras. Dessas 64 palavras, você vai precisar só 20 delas. Agora imagina, você tem 180 mil livros dentro de uma célula e você vai precisar somente de 20 palavras, de 3 sílabas cada palavra. Então, essa é a grande questão. A quantidade de informação não quer dizer nada. Inclusive, esses 20, né, essas 20 letras são, no Tzolk'in Maia, são os 20 arquétipos, né? São os 20 dedos, os 20 aminoácidos principais do nosso corpo. É necessário. Nós temos... São 20 aminoácidos, são necessários 20 aminoácidos para compor as proteínas dos seres vivos. Então, a gente consegue, na hora que forma os 64 códigos, a gente consegue decodificar 64 aminoácidos. Mas só que eu não preciso de 64, eu preciso só de 20. Então, 44 eles chamam de DNA lixo. Só que não é o DNA lixo. Se vocês observarem nos desenhos, a gente vai ver depois, tem a parte espiritual também. Uhum. Eles estão acima dos dois. Depois eles vão para o útero. Você sempre vai ter a parte espiritual. Uma questão de genética, né? Assim, para descontrair um pouco também, eu vi hoje uma reportagem, né, que aconteceu que uma mulher se relacionou com 2 caras e ela ficou grávida. Só que quando foi fazer o teste de paternidade, né, os 2 caras eram gêmeos. E aí os 2 são acusados como pai, porque eles têm a mesma carga ali genética, são idênticos, porque eles são divisões, mas o DNA deles é o mesmo. Então acusa no teste de paternidade que os 2 são pais. Então é um caso de justiça, porque e agora vai cobrar a pensão de quem? Quem que é o pai, né? Os 2 são pais, os 2 se relacionaram com ela, só que não sabe de onde surgiu o espermatozoide, mas é o mesmo material genético. Então é bem interessante isso. Exato. Aí o bebê vai ganhar 2 pensões. Vai ganhar 2 pensões. Exato, foi o que a advogada falou. Então, viu? Boa, boa. Caio, quer falar alguma coisa, Caio? Só observando, professor. Tá Tá ótimo. tudo certo. Então, vamos voltar na tela lá. A gente está meio que encerrando já, para a gente não ficar muito extenso, mas vamos voltar na tela, porque agora eu vou colocar minha visão de cada tela. Tá? Pela apresentação, né? Isso, eu vou colocar minha visão de cada tela rapidamente. Bom, beleza. Então, né, que a gente tinha falado ali daquele animal, o Diogo viu muito bem ali um parto, né, porque na verdade está acontecendo um parto, a loba ali, ou a onça, ela está com as pernas abertas, né, tem a fita ali que é como se fosse o DNA realmente, mas também Ou até um cordão umbilical me veio agora cordão também. umbilical, alguma coisa nessa informação, e tem na região do útero o portal, né, aquele que a gente tinha falado, o portal, né.
Então, vocês observam que existe um padrão nessas gravuras rupestres, né? Em todos os seres que aparecem, no útero vai aparecer essa parte em vermelho. E o que é o vermelho, né? O vermelho é, novamente, o surgimento da nova vida. Então, e ali você tem vários outros animais, e aqui é como se tivesse... O interessante que eu vejo nisso é como se fosse o dilúvio, porque o dilúvio ele representa exatamente esse código genético. A arca em si, ela tem as 3 camadas, ela tem as 8 pessoas, que são 4 masculinas e 4 femininas, que são as 4 bases nitrogenadas, né? Adenina, citosina, guanina e timina, no homem, na mulher igual. As vidas entram em pares. E os 64 códigos é igual para todo mundo. Independente se é uma ameba ou se é um gigante, todo mundo vai ter o mesmo 64. Então, quando alguém fecundou, naquele momento, ele é todas as vidas, independente de que vida é. Tanto é que a formação da vida vai ser uma larva, né? Um girinozinho, vai começar por ali, para depois é que se desenvolver, que a gente chama de gástrula, né? Que é uma... É como se você fosse na padaria e comprasse um folheado. Todo mundo é um folheadozinho daquilo ali no início, né? Então é independente, então é sempre igual para todo mundo. Então aqui você tem várias vidas que todo mundo, todas as vidas vão ter o mesmo processo. Pode continuar. Novamente aqui a capivara, e aí eu falei da questão espiritual, né? Na cabeça de um e na cabeça do outro está o quê? Um animalzinho pequenininho, que está entrando aonde? No útero. Está entrando de que forma? Pelos aminoácidos, pelas bases, através dos cromossomos. Então, os cromossomos ali embaixo, eles estão de mãozinha dadas. Por quê? Porque as bases elas vão se juntando, juntando as mãozinhas. É como se, né, você tem uma base aqui, outra base, elas dão as mãozinhas, e aí dão uma mãozinha embaixo, dão uma mãozinha em cima, e faz um triângulozinho, e junto, elas dão as 2 mãos e juntam os 2 pés, né? Então, os 2 pés são juntos, e as 2 mãos são separadas. Então, é como se juntasse assim os 2 pés no dedo do meio e as 2 mãos, 2 dedos de cima. Então sempre vai ser essa forma que vai ligando. Por isso que elas estão tudo de mãozinha dada, né? Então assim, elas, por quê? Porque essa é a forma como a vida vai entrar dentro do útero. É Aos pares. energético o processo, aos pares, né? Então a parte de cima e a parte de baixo. E ali ele transformou depois em cromossomos, lá na cena que a gente viu, né? Pode tocar. E aí a gente viu, né, que, então a reprodução. Aqui a gente já tem a reprodução, mas só que essa capivara tem alguma coisa interessante. O corpo dela tem também a junção química, né? Aquela rede ali é a rede proteica, que já começa a formar esses DNA. Então, eles estão, aqueles quadradinhos ali, essa formação que se chama os blocos constituintes, né? Então, eles estão formando os constituintes. Depois que forma isso, forma a vida. E aí já está saindo ali as capivarinhas, também com o código da mãe. A mesma pelagem, né? Como se A fosse mesma ali a pelagem. onça, né? Exatamente, elas têm o código. Na verdade, você não está mostrando ali o couro da onça, está mostrando o interno, está mostrando o código, né? Está mostrando o código. Então, ele está saindo com o mesmo código. Ou seja, com pequenas alterações, porque vai ser um animal diferente, ela é 20% do novo, mas ela está levando o código da mãe. Então, por isso que as duas estão saindo ali. E aí vem a questão do beijo, né? Do sentimento do homem. Então, aqui já mostra que estamos tratando de relacionamento. Para gerar uma nova vida, precisa ter um relacionamento, né? E aí tem o buraco na pedra. Porque não é qualquer momento que a vida pode vir. Nós, como seres humanos, perdemos o padrão. Mas os animais ainda continuam tendo um padrão de fecundação. Não é qualquer momento que os peixes fecundam. A tainha vai passar agora em maio e junho, que é o momento dela. A baleia vai passar aqui maio, julho, agosto, que é o momento dela parir. Ela vem para parir, mas ela foi fecundada há um tempo atrás, então foi no período certo para nascer nesse período agora. Eu estava no Nordeste, no Piauí, o ano passado,
há 2 anos atrás, e eu descobri que as vacas lá, elas só parem em dezembro, quando tem a chuva, a partir de dezembro. Ou seja, não adianta ela parir em junho, quando vai vir a seca, ela não vai ter leite, não vai ter pasto para o filho. Então, a natureza ela é toda preparada, ela é toda sábia, só que a gente perdeu. Então, a janela ela vai dar o momento exato para esse processo. Então, você precisa da astronomia, você não precisa só da genética, você precisa unir os dois, né? E é isso que a gente perdeu. E por isso é que a gente está desconectado e não consegue ler. Né? Porque a gente se desconectou do processo natural. Então, a gente não consegue fazer a leitura também, porque a gente está desconectado completamente. A nossa mente ela não está alinhada com o processo. Por isso que, em algumas inscrições, a gente vai ver os alinhamentos também dos chakras. Que aí você fala de muitas coisas, né? A arte rupestre está falando de todo um processo que não é só de genética. Pode passar. Eu tinha falado de chakras e aqui traz algumas informações, mas analisando o primeiro processo ali, né? Na cabeça do homem parece uma árvore. Na verdade, é uma árvore, né? É a árvore genealógica dele. Na cabeça da mulher também tem alguma coisa, mas só que já não é uma árvore, é uma mitocôndria, porque a mulher ela manda a informação do DNA mitocondrial. No homem, não vai o DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é a cauda do espermatozoide. É o que vai dar energia para ele chegar no útero. Então, você descobre a ancestralidade do homem pelo cromossomo Y. E da mulher você descobre pela mitocôndria. E ali está nos dois. E aí você tem 2 cadeados. Por quê? Porque você precisa juntar, abrir esses cadeados, que é a informação. A sua informação ela está guardada no seu útero, ou no seu óvulo, ou no seu espermatozoide. É um cadeado, ela está fechada. E você tem que juntar os 2 cadeados para abrir essa informação. E aí você tem uma pessoa de pernas abertas ali, como se ela estivesse indo para o abraço, mas ao mesmo tempo está de perna aberta. Então você tem a cena. É uma cena de briga? Não, é uma cena sexual. Né? Aí tem os animais, ali eles têm, cada homem desse também, no braço ali, estão com os cadeados, né? Que são os óvulos, os 2. Claro que isso é a minha interpretação, né, gente? Não é assim, é isso. Não é isso, eu estou trazendo essa minha visão para que vocês possam entender. Nesses 2 de cá, vocês vão ver que na cabeça tem vários tracinhos, pequeninhos, em cima da cabeça, que são aqueles mesmos cromossomos que estavam na linha atrás da capivara. Vamos ver que ele, se der um zoom, dá um zoom ali, Diogo, vamos tentar ver se a gente abre esse da cabeça dele. Observem, não dá para a gente contar, mas se contar, a gente vai ter os números de cromossomos ali, tá? E no meio você tem os chakras, né? Que também é o alinhamento do seu corpo, mas ele está desalinhado com a cabeça. Né? No outro está completamente desalinhado. No homem está mais desalinhado que na mulher, porque esse de cá ele está representando a mulher, no meu ponto de vista. No outro ele está representando o homem, mais desalinhado. Né? Porque o homem, porque ali a gástrula, né? Que é aquela árvorezinha, ela representa o DNA masculino, né? Que é o Y, né? E aí você tem a capivara, tem todo o processo, porque você tem que observar o ciclo dos animais também para ter seu ciclo. Então, eles não estão correndo com animais, eles não estão espantando animais, eles estão observando o animal. E aí, cada dedo tem 3 dedos. Cada mão tem 3 dedos. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês, as bases, elas se só unem de 3 em 3. Você tem açúcar, açúcar, e fosfato. Então, você une açúcar com açúcar e fosfato com fosfato. Os pés é o fosfato, vamos dizer, e os dedos, os braços, são o açúcar, né? Que são pentose e sacarose. Né? Então, elas sempre vão se juntar. Então, você vai juntar as 2 mãos e vai formando a base. Por que não tem 6 dedos, não tem 10 dedos?
né? Não é 3 dedos. Por quê? Porque eles estão representando a forma como dá os encaixes. Tem uma mão que tem 4 dedos. Por quê? Porque ele está mostrando que aquilo ali não é o DNA, é o RNA. Tem a uracil também, né? Então tem as 4 bases, ele ainda tá em forma de DNA. Ali ele já está, os dois já estão passando a informação, né? As mãos estão quase encostadas. O outro não, o outro ainda está em forma de DNA, ele tem 4 bases. Pode passar, Diogo. E aqui, como eu falei para vocês, né? A questão do útero, né? Olha novamente a capivara, né? O útero dela, a capivarinha em cima, o óvulozinho embaixo. Vê que é uma progressão, que alguém falou progressão, né? Ela tá pequenininha, tá indo até chegar no útero. Mas a informação estão entrando no útero também na forma de espermatozoide, de cromossomos, né? Que são aquelas coisas. Então ali, ó, se você pegar, todos eles têm dedinhos, perninhas, que é a mesma forma. Olha lá, o casalzinho novamente, né? Sempre você vai ter dois, só que não é o casal, eles estão dando a mão e estão dando os pés, eles estão formando uma pentose, uma sacarose, eles estão formando a vida. E a pedra, ela tem essa forma meio de útero, né? Onde está guardada a vida. E aqui você tem o movimento, né, da pessoa enquanto está dentro do útero. Uma hora está de barriga para cima, outra hora está para baixo, outra hora está virado, ele vai virando até que ele chega a ficar de cabeça para baixo, que é o último aqui, né, que é a hora de parir. Pode virar. Nossa, agora fez sentido, né? Até a sequência do último tá aqui já pronto para nascer, né? Para nascer. Cabeça para baixo. E a cena vai se repetindo, ela vai sempre trazendo aspectos, né? Ó, os dedos lá, aqui os pontinhos estão muito associados às estonas do cromossomo, né? As estonas são como se são proteínas que se juntam de 4 em 4, onde o cromossomo ele é enrolado. Como é que a gente consegue ter 18 metros de cromossomos em um núcleo de uma célula? Porque você junta 4 proteínas e enrola o fiozinho. E aí, uma do lado da outra, e você vai enrolando esse fiozinho. Aí você vai ter aquele espiralado do lado. Pode passar. Professor, posso interrompê-lo um instante? Claro, claro, por favor. Minha cabeça fez uma dúvida do fundo do meu coração. Existe citosina com adenina, guanina, citosina, timina, certo? Certo. É adenina, citosina, timina e guanina. Sim. E a uracila do RNA. Do RNA, exato. Certo. Tentando, assim, chamar a biologia lá do segundo grau aqui agora. Sim, sim, sim. Garra com força na aula de biologia. Sim. E essas 4 fazem parte dos 22 pares, das 24 pares que se juntam, que se unem e formam depois os 64, porque a progressão é 1, 2, 4, 6, 8, 64, 32, 64, 128 e por aí vai, não é? Sim, Acompanha sim. o meu raciocínio? Faz sentido? Sim, isso aí é a multiplicação de célula, tá? Nós temos, no homem, tem 46 cromossomos e ele se divide em dois, dá 2 células de 23. Então, como o homem tem o cromossomo Y e a mulher tem a mitocôndria, então você é um pouco diferente o processo, né? Vai dar... Porque o X se tornou Y porque é o rabo dele que ficou fora do óvulo. Não, 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 Essa não. parte eu me perdi. Não, não, não. É que a mitocôndria do homem se transforma em cauda do espermatozoide, porque tem o DNA, como que eu posso dizer, cromossômico, que é o que vai no cromossomo, e tem o DNA mitocondrial, tá? Que
essas que estão no lado aqui embaixo da capivara, aparece em vários lugares, aparece o DNA mitocondrial, que é como se fosse uma cápsulazinha. A mitocôndria, na verdade, ela é uma usina de energia, ela que produz a nossa energia, né? Só que a gente não, o homem, ele não consegue mandar essa mitocôndria para a mulher. A mulher consegue transferir junto com o seu DNA, a mitocôndria. Ela consegue transferir a mitocôndria. O homem não consegue, porque ele é a cauda. O que entra dentro do óvulo? Só entra o acrossoma, que é a ponta da cabeça do cromossomo. É como se fosse um triângulozinho, uma flecha na cabeça do espermatozoide, é como se fosse uma flecha. O espermatozoide toca no óvulo e ele manda a cápsula para dentro do óvulo, mas ele fica de fora, a cauda fica de fora. O corpo dele fica todo de fora, só vai a cabeça dele para dentro, que vai se conectar com o DNA mitocondrial e com o DNA cromossômico da mulher. Ele une os dois. E aí as fitas se abrem, e aí sim. Como a gente não consegue decodificar os 20 aminoácidos da natureza, quando a gente transforma de 46 para 23, a gente só consegue decodificar 16, tem que unir os 16 masculino com os 16 feminino. E aí a gente vai encontrar os 32 aminoácidos. Juntando, vamos dar os 64. Dos 64, você quebra a cadeia e usa só 20. 44 é chamado de DNA lixo. Certo. Respira na informação e bebe água. Aqui, ó, ele trouxe o ser branco, né, com duas células, ele se dividindo, tá vendo? Ó? O outro também, ele tem informação dentro dele. Aqui o primeiro, né, como é a inscrição, a cena é essa, e no outro ele também mostra essa divisão da célula trazendo para o segundo, tá vendo? Ó? E aí na cabeça dela, os centríolos, né, é como se fosse a célula se dividindo em dois, e os centríolos eles estão nos polos das células. Os centríolos é que vão puxar os cromossomos. Então, ele em cima, atrás, ele também traz esses centríolos puxando esses cromossomos, né? Então, é engraçado que a IA ela consegue ser mais inteligente do que a gente, né? Porque ela pega uma cena, diz uma palavra, e ela pega a cena e transforma naquilo que a gente está pensando de uma forma mais ousada. Ai, professor, discordo. É você que dá o comando. É você que dá a palavra. É você que tem o controle da palavra. Não, com certeza. Sem você, a IA não faz ninguém, não faz nada. Por enquanto. Tá? Porque a gente está perdendo também um pouco desse controle da IA. Tá? Porque hoje os próprios robôs já dão um comando um para o outro. Mas, assim, você precisa, assim, de uma mente humana dando comando. Tá? Mas, assim, eu não conseguiria fazer esse desenho do jeito que ela fez. Isso que eu quero dizer. Eu não conseguiria trazer essa informação. Eu só digo, transforme isso numa cena de fecundação. Eu só falei isso para ela. E aí ela pegou todo esse processo aqui. Tá? Pode passar, Diogo. Aqui, novamente, né, o DNA se abrindo, aí ela dá várias possibilidades, esse é o processo. Porque não quer dizer que o que ela fez a primeira vez ou o que ela fez as 4 estão certas. Ela deu possibilidades, né? Então, as possibilidades são essas. E também eu não estou dizendo para vocês que é isso. É possibilidade. O que eu quero que vocês entendam é que a gente tem que estar com a mente preparada para ver as novas possibilidades. Não para aceitar somente o que todo mundo vê. Porque o que todos veem é fácil. Todo mundo quer que eu diga que isso aqui é cena de um ritual de uma festa, sei lá, qualquer, e eles estão ali matando animais, comendo animais. Todo mundo quer que eu diga isso. Mas eu não consigo ver isso. Eu consigo ver um pouco à frente disso. Então, o que as pessoas querem que eu diga, o que as pessoas querem que você veja é uma coisa. As possibilidades que estão
de você ver muito na frente é outra coisa. Mas o que eu estou dizendo não é isso também. O que eu estou dizendo é que existem hoje muitas ferramentas que as inscrições podem nos sugerir o uso dela. E a gente pode aprender com essas ferramentas. Como o próprio curso aqui, a gente está aprendendo. Eu tomei um banho aqui no início. O Diogo é que está apresentando a tela. Por quê? É um aprendizado. Mas se eu não tivesse com vocês aqui, não tivesse dando essa aula, eu não estaria aprendendo. Então, existe essa possibilidade. Por que eu estou aprendendo? Porque eu estou estudando as inscrições. E ela está me fazendo aprender a usar a internet. Ela está fazendo eu aprender a usar a tecnologia. Então, são muitas outras possibilidades que você vai usando. Ontem a gente estava lá na Pedra do Frade, em Laguna, para ver o nascer da Lua no limite máximo dela ao sul. Por que eu estava lá ontem? Porque eu peguei o estelário, calculei direitinho aonde a Lua ia nascer, que horas que ela ia nascer, e a gente foi lá no Sambaqui, deu a volta lá pelo farol e chegamos na pedra. Só que eu não confiei em mim, eu confiei na minha amiga, na nossa amiga que estava junto, que ela falou, a Lua vai nascer às 9h30. Eu sabia que era às 10h30. Mas ela falou, não, eu vi ontem que é 9h30. Eu falei, então vamos andar mais cedo, vamos chegar às 9h30. Chegamos lá 1 hora antes. Porque eu não confiei, eu não confiei na minha intuição, porque minha intuição dizia assim, olha lá no teu programa, olha lá no celular de novo, porque no celular está ali o horário que a Lua ia nascer. Mas eu não confiei na minha intuição. Então, assim, é outra ferramenta gigantesca que a gente tem, a nossa intuição. A intuição fala que é o nosso espírito, que está acima do animal ali. O nosso espírito, ele está sempre falando com a gente. A gente tem um corpo, a gente tem uma mente, mas o nosso espírito está separado dele. Os 44 códigos que ficaram de fora. Ele está fora da cabeça dos dois ali. Está entrando toda a informação, mas o espírito está acima. Então, nós somos muito mais que o nosso corpo, somos muito mais que a nossa mente. Nós somos o espírito, que está acima de nós. E quando ele se comunica com a gente tem que estar atento. Em religião, eles falam que é o Espírito Santo. Ou você tem um Espírito Santo, ou você tem um Espírito de trevas, os dois um. Depende do que você vai, como você vai coordenar a sua vida. O espaço que você vai dar para um ou para o outro, para a sua mente. Porque a intuição ela vai trazer você para esse eixo. Gente, eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, Diogo. Eu gostei. E ontem foi uma coisa que eu intencionei quando eu estava lá embaixo da Pedra do Frade, que é exatamente isso, assim, que às vezes a minha mente vem muitos pensamentos negativos e, né, a impressão, assim, que, nossa, a pedra ia rolar e ia me esmagar ali. E aí, na hora, eu falei, nossa, mas tanta coisa boa para eu poder pensar, eu vou pensar justo em tragédia, em negatividade. E aí eu dei o comando exatamente de transmutar essa energia negativa, assim, dos meus pensamentos. E hoje o dia já se mostrou, assim, de uma forma muito mais leve, mágica, né, na alegria, do que aquela mente negativa, né? Porque a mente vai, digamos, se acostumando também com padrões de pensamento negativo. E eu estou trabalhando bastante nisso, assim, nesse momento de transmutar esses pensamentos negativos. E realmente é um novo olhar que a gente traz para a vida. E trazendo essa percepção também hoje, agora com a aula, eu percebo também que o quanto eu consigo observar além de percepções que eu já tinha, né? Mas que agora eu consigo olhar também um viés ainda mais profundo, né? Como se fossem camadas de conhecimento e que, né, de alguma forma a gente consegue se aprofundar e de trazer esse conhecimento, como a Dinner falou, a interpretação dele, tem, né, muitas coisas que ele também fala em metáforas, mas porque para a gente compreender, às vezes, um aspecto nosso, pessoal, ou do nosso DNA, da nossa genética, dos nossos padrões, que às vezes ali, na hora que eles desenharam lá antigamente,
eles não tinham realmente consciência disso, mas que hoje esses símbolos, né, eu posso trazer como arquétipos, e aí se você traz para os arquétipos, por exemplo, quando cada pessoa vai ler um baralho de tarô, né, que são vários arquétipos, cada um vai trazer a sua interpretação, mas de acordo com aquele arquétipo, vai fazer sentido para aquela pessoa naquele momento. Então, pode ver essas imagens, né, e de alguma forma trazer essas leituras para esse momento presente que a gente está vivenciando, que é esse nível de consciência, mas que aquele símbolo ali, naquele momento, ele está mais adequado para representar aquele arquétipo, aquele significado, né? Eu acho fantástico, porque daí o Adnir, ele utiliza dessa linguagem para transmitir o conhecimento da genética. Mas uma outra pessoa que domina um outro tipo de conhecimento pode utilizar essas mesmas imagens para trazer uma outra leitura e explicar o conhecimento através dessas imagens, né? Por exemplo, se eu fosse fazer interpretação de acordo com a visão da lei do tempo, dos Kins, eu traria todo o conhecimento da lei do tempo observando esses arquétipos também, né? Então, realmente é muito interessante como a gente pode utilizar essas imagens e esse conhecimento como uma ferramenta de autoconhecimento e cura e expansão da consciência mesmo. Então, realmente, assim, eu sou fascinado, né? Igual a Amanda, que chegou também aqui recentemente, ela falou: estou curiosa para saber qual vai ser a reação dos guias lá na Serra da Capivara quando tiverem acesso a esses estudos, né? Porque, né, vamos ver se eles vão ter também essa abertura de a gente poder dialogar e trazer esses aspectos com a nossa interpretação também, porque a maioria das pessoas que estudam uma vertente acaba fixando o olhar e só quer enxergar com aquela lente daquele jeito, como se fosse um cabresto, assim, né? E a gente que, de alguma forma, né, traz isso numa visão mais holística, até mesmo espiritual, a gente consegue perceber de de todos os lados, né? Como se fosse de todo o olhar do físico, do mental, do emocional e do energético, né? Em todos os corpos. Então, isso que eu acho que é o mais importante, assim, também de a gente ter essa compreensão aqui dentro do grupo e dos nossos estudos, que realmente é um autoconhecimento em grupo que expande mais ainda esse campo, né? Quando a gente acaba trazendo diferentes olhares, pontos de vista, que o outro vai trazer um olhar que a gente não teve e que vai enriquecendo cada vez mais. Então, agradeço. Oi, Diogo, eu só vou mandar mais uma imagem para ti, para mostrar essa questão dos pontos de vista de interpretação. Bom, eu não vou mandar outra imagem, mas essa aqui, o Marcondes, o dono lá do Costão do Santinho, ele interpreta esse símbolo aqui do lado como sendo os 7 chakras. E eu interpreto como sendo uma divisão de célula. Aí eu pedi para ele fazer os dois, a divisão de célula com chakras. Olha a informação que ele trouxe. Uau. É o mesmo símbolo, mas ele trazendo ali o suco de clivagem, né, a célula em divisão, pode ser no processo anáfase ou na telófase, dando todas as informações e dando os 7 chakras nos 7 pontos que tem na inscrição. Então, é diferente, né? Cada um tem um ponto de vista, cada um tem uma maneira de ver, mas está todo mundo vendo a mesma coisa, porque para você alinhar esses chakras, ou para você formar uma nova vida, você tem que alinhar os chakras. É uma questão de alinhamento do corpo, dos dois campos, né? Então, assim, é bem isso, cada um vai ver alguma coisa diferente, como vocês viram no início, né? Cada um deu uma opinião, eu deixei, né, bem aberto para cada um. E todo mundo viu a mesma coisa, viu o portal, viu o padrão, viu, né, a sequência. Todo mundo viu as mesmas coisas, praticamente. Né, o cadeado, né, deixa eu ver.
a letra, né? Outra coisa aqui, deixa eu ver. O beijo, a contagem. Ah, escama que eu não consegui ver muito bem ali, Caio, mas é isso. Então é isso, gente. Então é o que o Diogo falou, é bem pertinente. Não é o que eu vejo, mas sim o que a gente consegue ver no coletivo e cada um faz a sua interpretação e juntando todas a gente acaba criando uma informação um pouco mais forte, mais potente. Mais alguém quer trazer alguma curiosidade, dúvida, informação? Senão, podemos ir encerrando a nossa aula por hoje, né, Ednei? Sim, sim. E assim que a gente definir também uma próxima aula, a gente manda lá no grupo. Acredito que todos aqui estão no grupo, né? Se não tiverem ainda, né? Se estiver assistindo a aula, a gravação chegou para você. Então, também a gente vai disponibilizar essas aulas no YouTube para que mais pessoas possam saber dessa informação em algum momento. Então, se você ainda não segue aqui o canal do YouTube do IMA, então segue esse canal para ajudar também a levar esse conhecimento adiante, curta, comenta, compartilha com mais pessoas e a gente vai seguindo juntos aí nessa linha de pesquisa agora desse novo ramo do conhecimento da arqueogenética. Arqueogenética. Isso, vocês estão sendo, né, os primeiros alunos aí desse novo conhecimento, desse ramo da ciência. Muito em breve, com certeza, vai ser muito falado. E a gente tem o privilégio de aprender com o professor Adnir Ramos. Não, vamos aprender juntos, tá? Construindo esse conhecimento juntos. Exato. A Ju estava ali, eu não vi mais a Ju aqui, agora que eu estou vendo que ela está aí junto, porque não aparece para mim aqui. Tinha umas duas pessoas. Não pedi nenhuma vez a tua opinião, Ju, porque eu não sabia, não vi mais você aqui. Que é isso, é uma honra. Eu caí um pouquinho, mas voltei na hora certa. Foi um fechamento bem legal. Obrigada pela essa partilha. Falou, obrigado também pela tua presença. Oi. Diogo, tá me escutando? Tô te ouvindo, pode falar, mano. Tá, tô com a internet bem ruim aqui, mas eu não sei como eu entrei no meio da aula, eu não sei se você chegou a comentar sobre as vagas da viagem. Verdade. Então, aproveitando, né, então, já que a Amanda trouxe esse ponto, a gente teve realmente um sucesso, né, que quando a gente lançou a viagem na primeira semana, a gente esgotou as vagas, e aí logo em seguida, como realmente tinha uma demanda, muita gente querendo, a gente ainda conseguiu ajustar, a Amanda fez ali um ajuste e a gente conseguiu mais 2 vagas, certo? E aí o que aconteceu? Teve um casal, né, que se inscreveu e que teve um imprevisto, ele não vai poder estar presente na viagem nessa data, né? Só que agora a gente já se comprometeu também, né, com a hospedagem e eles também se comprometeram em ir, acabaram pegando, né, essa vaga também que poderia ser para outra pessoa. Então, assim, as vagas aparentemente já estão encerradas, mas por conta desse casal que ainda, né, está indefinido. A princípio, eles sinalizaram para a gente que não vão poder. A gente está disponibilizando mais 2 vagas que podem ser preenchidas, né? A gente já está com, né, a viagem garantida, o grupo fechado, mas se alguém que ainda não está inscrito e tem essa vontade de estar com a gente, na viagem a gente ainda consegue incluir mais 2 pessoas, então daí fala comigo, com a Amanda, com a Dinir, para a gente falar mais detalhes então sobre a viagem, mas, né, a princípio é só para realmente a gente poder substituir,
né? E aí a gente ir com lotação máxima, tá? Basicamente é isso, né, Amanda, também? Isso, perfeito. É isso mesmo. Fechou, Quem então, galera. pode entrar em contato comigo ou com o Diogo, eu estou nos dois grupos, e a gente passa as informações. Perfeito. Perfeito. Então, eu vou encerrar aqui a gravação. Gratidão a todos e ao todo, e até a próxima aula. Até a próxima aula. Obrigado, Caio. Obrigado, Renata. Obrigada, boa noite, gente. Amanda Bom, e pessoal, valeu, até a próxima. Até mais. Até, tchau, tchau. Caio, até mais.